Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical para aprendermos da palavra do Senhor. E como sempre, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória! Bem, e fazendo esse final de semana umas máscaras, olha só, oh, bênção maravilhosa, oh, glória! Fazendo esse final de semana umas máscaras, eu lembrei de contar essa bênção maravilhosa, que ao orar para que o Senhor me curasse da minha ansiedade, Deus me mostrou essa bênção, que é costurar. E, claro, eu só faço umas blusas, uns vestidinhos, saia, bolsas, para mim mesma. Mas assim, e máscaras eu tenho feito para maridinho e manhinha também, glória a Deus. Mas essa é a bênção maravilhosa que eu quero contar hoje, que Deus tem ouvido sim a tua oração. Às vezes nós recebemos o não de Deus porque queremos somente o sim. Louvo a Deus porque Ele me deu o sim quando eu orei para que o Senhor me curasse da minha ansiedade. Mas se Ele me tivesse me dado o não, como eu já recebi várias vezes o não do Senhor, o importante é continuarmos adorando e glorificando o Senhor. Porque, amados, o sim maior, se pudermos falar, medir, nós já recebemos, que é a vitória sobre a morte. Ah, irmã, a vitória sobre a morte, tem tantos servos de Deus morrendo, amados, mas é a vitória sobre a morte eterna, porque Cristo Jesus venceu a morte. Quando Cristo ressuscitou e quando recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos de Deus a vida eterna. E essa esperança e recebermos de Deus a vida eterna, não importa o não ou o sim, não é importante, não é nem que não importa, mas não é tão importante o não ou o sim que Ele nos dá nessa terra, porque o sim da vida eterna, de um dia estarmos com Ele, de um dia Cristo voltar e vivermos no céu de glória com Ele, esse é o sim de Deus maravilhoso que devemos almejar todos os dias, ao acordar e ao dormir, dizer: Senhor, durma em tuas mãos, esperando que um dia abra os meus olhos e veja a tua volta, e te veja e te ouça dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar, amados, nossos estudos, onde? Isso mesmo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, certo? E continuando nosso estudo sobre liderança espiritual, continuando lembrando que o líder espiritual é aquele que sabe servir, é o plantador, o regador, é o cooperador, e hoje nós vamos aprender que ele também é um construtor prudente. Aí você pode estar dizendo assim: irmã, é o seguinte, eu não exerço nenhum cargo na igreja, eu não exerço nenhum cargo de liderança, nem no trabalho, nem igreja, nem em lugar nenhum. Mas eu quero lhe tirar esse pensamento de que porque você não está em um cargo de liderança em algum local, você não tem a responsabilidade de ser um líder espiritual, porque é o contrário, é o oposto. Exercer um cargo de gerência, por exemplo, no seu trabalho, ou exercer algum cargo na igreja, isso não te caracteriza como líder espiritual. De forma alguma. O que já te traz e o que já te traz essa responsabilidade de ser um líder espiritual é independente do cargo que você exerça ou no mundo ou na igreja, ou no trabalho, ou na escola, ou dentro de casa. O líder espiritual, desde o dia que você aceitou a Cristo Jesus
como seu único e suficiente Salvador, você tem a responsabilidade de ser um líder espiritual. O que nós já falamos e vamos repetir, o que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo: sedes imitadores de Deus como filhinhos amados. E o que mais ele disse? Sede meus imitadores como eu sou de... Justamente. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todo aquele que se declara cristão tem a responsabilidade de ser um líder espiritual. Ser aquele que fala e testemunha Cristo Jesus em seu viver. Lembra do ditado que nós estamos repetindo ele várias vezes? O que o mundo diz? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que a palavra te ensina a dizer? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. É nossa responsabilidade como cristão ser um líder espiritual. Ser aquele que serve, aquele que planta e rega, aquele que é um cooperador por onde estiver. E hoje nós vamos aprender que nós devemos ser também construtores prudentes. Vamos lá? Vamos fazer a leitura da palavra. Nosso texto hoje é em 1 aos Coríntios. Vamos lá. Capítulo 3, o versículo, nós vamos fazer a leitura seguinte. A leitura é realmente, o ideal é você ler todo, a começar do versículo 10 até o último versículo do capítulo 3. Mas nós vamos nos ater a ler somente 4 versículos desse texto, tá bom? O ideal é você ler do capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 23, mas para a aula nós vamos nos ater aos versículos 10 e 11 e versículo 16 e 17, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, versículo 16 e 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha a bênção maravilhosa. Prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Olha a palavra. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora vamos pular lá para o versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, louvado seja o teu nome santo, glorificado seja o teu nome santo em nosso viver. Aquebranta os nossos corações, abre os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, guia as nossas mentes, amado Espírito Santo, de tal forma a aprendermos a palavra do Senhor e vivermos todos os dias segundo a vontade de Deus. Te oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém! Bem, olha só, recapitulando, o líder cristão, o líder espiritual é aquele que, só lembrando o que é o líder, na verdade o líder é aquele que faz a diferença na vida das pessoas, certo? É aquela pessoa que por onde está, por onde estiver, sempre vai fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse é o líder. E o líder espiritual
é um pouco a mais, né? Um pouco além. É aquela pessoa que faz a diferença na vida dos outros e ainda é de uma forma espiritual. É aquele que vive o que fala, o que diz, é aquele que é para as pessoas, faz a diferença na vida das pessoas, porque ele vive aquilo que fala. Olha só, amados. Lembrando o que é que o mundo diz? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O líder espiritual, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro é aquele que diz o quê? Vamos repetir isso até o último momento dessas lições. O líder espiritual é aquele o líder cristão, o servo de Deus é aquele que diz o quê? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. É aquele que diz como Paulo, que declara como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É aquele, recapitulando, é aquele que serve, é aquele que planta e rega, é aquele que é cooperador por onde estiver e é aquele prudente construtor. Ou um construtor prudente. Vamos ver, o que é um construtor? Bem, um construtor é aquele que, depois de um alicerce formado, o que é alicerce? Toda casa, ela precisa de uma base para ser construída, certo? Ela precisa de uma base. E aquela base, ela precisa estar bem solidificada, porque aquele que vai construir a casa, se aquela casa, por mais bela que seja aquela casa, se ela tiver os melhores materiais, se aquela casa tiver os melhores materiais, aquele construtor tiver os melhores materiais, mas se ele não tiver uma base firme e sólida para construir aquela casa irá cair, porque ela não foi construída em uma base solidificada. Olha que bênção maravilhosa que é a palavra do Senhor. Paulo diz que, olha só, que o fundamento, olha o versículo 11. Paulo diz que o fundamento posto é Jesus Cristo. E ele lá no versículo 16 e 17 nos faz lembrar que somos santuários de Deus. Olha só, nós somos a casa, certo? Nós somos o santuário, nós somos a casa que foi fundada, que foi construída no fundamento que é Jesus Cristo. Isso está te lembrando algo? Vamos lá? Sim, eu sei que está te lembrando de algo. Vamos lá? Mateus 7, olha que coisa maravilhosa. Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Olha que bênção maravilhosa. Lembrando, sermos servo, plantador e regador, cooperador, e a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ser construtores prudentes, que precisamos alicerçar a nossa construção numa base sólida, numa base fortificada. Paulo nos diz que esse fundamento é quem? É Jesus Cristo. E nós somos essa casa, santuários de Deus. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Olha, amados, não dê ouvidos ao inimigo quando diz que a palavra do Senhor se contradiz. Se ele diz que a palavra do Senhor se contradiz, se algum colega, algum amigo, algum professor, algum parente seu diz que a Bíblia se contradiz, é porque ele leu pedaços e não a Bíblia como um todo. Nós, como servos do Senhor, precisamos conhecer a palavra de Deus como um todo e não pedaços.
Não nos ater, vou pegar aqui a palavra da promessa, hoje é essa. Não é isso. Aquele que serve a Deus, aquele que verdadeiramente é um construtor prudente, ele lê a Bíblia como um todo, não com pedaços. Ele não retira da palavra do Senhor um livro. Ele não retira da palavra do Senhor um versículo, porque a Bíblia é por inteiro. Assim como Deus nos quer por inteiro, a sua palavra deve ser lida por inteiro. E por isso que hoje nós vamos fazer essa pontezinha, essa ligação lá para o Evangelho. Vamos lá? Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Olha só que bênção maravilhosa. Olha que bênção. Todo aquele, pois, Cristo falando, olha só. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, olha o que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós devemos dizer, sede nossos imitadores, como nós somos de Cristo Jesus. Nós somos aquele que serve, aquele que planta, aquele que rega, aquele que é um cooperador, aquele que é um prudente construtor. Olha só o que Cristo diz, o que Cristo fala aos nossos corações. Todo aquele, repetindo o versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e o que, amados, amadinhos, amadinhas, e as pratica, será comparada a um homem o quê? Você está lendo aí na sua palavra? Você está lendo aí na Bíblia? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, amados? Quem é o fundamento aqui? É Jesus. É Jesus. A nossa casa está edificada sobre a rocha. O que é o santuário? Casa. Nós devemos ser construtores prudentes. E nós que somos santuários do Altíssimo, devemos estar edificados sobre Cristo Jesus. Sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre os ensinamentos de Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus e a praticarmos. O líder espiritual é aquele que testemunha, é aquele que vive a palavra, é aquele que o seu santuário, você está edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós somos aqueles que praticamos a palavra do Senhor. É essa nossa responsabilidade como cristãos. Viver a palavra do Senhor todos os dias. E Cristo ele não só para aqui não. Ele explica para nós por quê. Olha o versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode vir pandemia, pode vir o que vier. A nossa casa está edificada sobre a rocha. Por que a palavra do Senhor diz que 1000 cairão à esquerda, outros cairão à direita e nós estaremos firmes e em pé? Porque nós, santuário do Altíssimo, estamos edificados sobre a rocha que é Cristo. Estaremos e viveremos inabaláveis. Porque estamos edificados sobre a rocha, porque praticamos a vontade de Deus, praticamos a palavra do Senhor. Olha, continuando, olha o versículo 26.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Olha o que acontece. Olha só, amados. Será comparado a um homem insensato. Olha a diferença, é o oposto aqui. Um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amados, a areia, até quando a gente pisa, ela parece que vai saindo dos nossos pés. Olha só, versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, todo aquele que serve a Deus e as práticas, porque assim, amados, não é só declarar, eu aceitei a Cristo Jesus, oh glória, agora eu sou um salvo, não é só isso. O crente não vive só de palavras, o crente vive de palavras e atitudes. O crente vive de falar o que diz, olha só, falar o que diz e viver também o que diz. É um imitador de Cristo, oh glória a Deus. Amado, se sua casa, onde está edificada a sua casa? Você é um construtor prudente? Você tem sido um construtor prudente que tem edificado a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus? Os seus pés estão firmados na rocha que é Cristo Jesus? O seu santuário, você está edificando a sua casa, você, na rocha que é Cristo Jesus? E como eu faço isso? Jesus respondeu, praticando. Olha o versículo 24. Que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que vive o evangelho verdadeiro não é um evangelho somente de aparência. Porque se você tem vivido um evangelho de aparência, a sua casa, você está sendo edificado na areia. Não podemos viver um evangelho fajuto, mas precisamos viver todos os dias o evangelho firmado na rocha que é Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, praticando e vivendo a vontade e vivendo a palavra de Deus. Por isso que todos os dias nós precisamos estar lendo a palavra, nos alimentando da palavra. Viva a palavra, se alimente da palavra todos os dias. Que o nosso santuário, que o seu santuário, que o meu santuário esteja edificado sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, vivendo todos os dias a palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eu não consigo, eu não entendo. Entende? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, clame a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina, é quem nos abençoa, é quem nos guia neste mundo. É quem nos faz entender a palavra de Deus. Que sejamos construtores prudentes, homens, mulheres, adolescentes, crianças prudentes, que edificam o seu santuário na rocha que é Cristo Jesus. Que pratiquemos, aqueles que praticam a palavra do Senhor todos os dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja luz no teu caminho, que você clame ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus, a te ensinar todos os dias a praticar a palavra do Senhor, todos os dias a ser bênção, um líder espiritual firmado na rocha. Em nome de Jesus,
Beijo, Deus te abençoe e te guarde. Amém!